Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Consulta o plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, artigo 159 do Regimento Interno. Quem for favorável à dispensa, permaneça sentado. Quem for contra a dispensa, fique em pé. Está dispensado por unanimidade. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 27 de 2013 do Poder Executivo dispõe sobre indicação da entidade qualificada como organização social. Requerimento 32 de 2013, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski, requer que o Poder Executivo Municipal informe todas as receitas e despesas realizadas com recurso do Fundeb no período de janeiro até a presente data. Requerimento 33 de 2013, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto, requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do decreto que concedeu o reajuste no vale de alimentação dos funcionários da Prefeitura Municipal. Moção de congratulação 15 de 2013, a senhora Eda Alves Bicudo, pelos relevantes serviços prestados à administração pública, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Moção de congratulação 16 de 2013, a direção, professores, funcionários e alunos da Escola Estadual Coronel João Batista de Camargos Barro, por superar o índice do IDESP, tendo se destacado entre as escolas da Diretoria Regional de Ensino de Botucatu, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Moção de pesar 17 de 2013,
a família da senhora Tereza Alves de Arruda, Ranar, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capilari e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar 18 de 2013, a família do senhor José Luiz de Souza, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capilari e subscrita pelos demais vereadores. Indicação 51 de 2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Neder Filho, e indica a mesa diretora que estude a possibilidade de reajustar a remuneração dos servidores da Câmara Municipal. Indicação 52 de 2013, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capilari, e indica ao Poder Executivo Municipal a construção de um canil municipal. Indicação 53 de 2013, da autoria do vereador Luiz Antônio Neder Filho, e indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a manutenção das estradas do bairro dos Amaros. Indicação 54 de 2013, da autoria do vereador Antônio Domingos Oliveira Júnior, e indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a reforma do Código de Postura Municipal. Indicação 55 de 2013, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Larentovics, e indica ao Poder Executivo Municipal que efetue estudos para a concessão de um abono mensal para os professores, pajens e monitores que não tiveram faltas médicas ou injustificadas durante o mês. Indicação 56 de 2013. Todos os vereadores indicam ao Poder Executivo Municipal que efetue reajuste no valor do Vale Alimentação em R$100, ficando o valor final em 200, caso seja impraticável para todos os servidores, pelo menos para os servidores que recebem salário próximo a um salário mínimo e meio. Indicação 57 de 2013, de autoria do vereador Ademir Simão, indica ao Poder Executivo Municipal a compra de uma roçadeira para auxiliar na limpeza da cidade. Indicação 58 de 2013, de autoria do vereador Ademir Simão, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a limpeza do mato no cruzamento da linha férrea localizado na rodovia Anivaldo Lopes. Indicação 59 de 2013, de autoria do vereador Ademir Simão, indica ao Poder Executivo Municipal a volta do horário do trabalhador no Centro Odontológico Dr. Luiz Machado Lima. Indicação 60 de 2013, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação da estrada que liga o bairro dos Binos ao bairro dos Baltazar. Indicação 61 de 2013, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, indica ao Poder Executivo Municipal que construa uma caixa de esgoto na tubulação localizada na altura residência do senhor Adão Fermino. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer. Protocolo 0026-26/026 de 10. Prefeitura de Conchas. Exercício de 2010. Prefeita Adriana Adearo Delbem. Parecer favorável. Visto relatados e discutidos os autos da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 28 de agosto de 2012, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, Antônio Roxitilani, presidente, e da conselheira Cristina de Castro Moraes, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esta Corte, com as recomendações e as determinações para a formação de autos apartados distinto e para oficialmente ao Ministério Público, que foram consignadas à margem do voto do relator juntando aos autos.
Presente na sessão o Procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Nember de Marche Costa. Ficam, desde já, autorizadas aos interessados vista e extração da cópia dos autos em cartório. Publique-se, São Paulo, em 4 de setembro de 2012. Antônio Roque Tidani, presidente, e Dimas Eduardo Ramalho, relator. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Parecer. Processo TCE 26.026.2010. Contas do Executivo. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, analisando os autos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente a contas do Poder Executivo do exercício financeiro de 2010, por unanimidade de votos, entende que o parecer final, aprovando as contas do Executivo, emitindo nos autos, não deve prevalecer em razão de refletir uma decisão política daquele colegiado e não técnica, consoante e depreende dos autos as folhas 66 e 68, os ilustres auditores do TCE apontaram com precisão técnica várias irregularidades no exercício financeiro de 2010, as quais não podem ser consideradas meras irregularidades administrativas, já que, na verdade, se constituem atos de improbidade administrativa e lesivos aos cofres públicos. Como exemplo disso, a Comissão requer a juntada na presente parecer das cópias das ações civis públicas por atos de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a ex-prefeita doutora Adriana de Arda Del Bem, e que também foram objeto de denúncias feitas nos autos do TCE em análise e que, por questões de ordem política, foram destrinchadas em autos apartados da decisão principal, de forma a não contaminar a aprovação das contas. Assim, resta claro a decisão final do TCE nos presentes autos derivou de motivos políticos e não de análise técnica dos fatos apurados, razão pela qual os presentes membros opinam pela rejeição das contas do Executivo referente ao exercício financeiro de 2010. A rejeição das contas também se baseia no fato de que a ex-prefeita Adriana de Arda Del Bem se trata de uma advogada militante e com grau de instrução superior, além do histórico familiar político, de forma a não demonstrar com isso seu maior conhecimento, principalmente jurídico, para que se pautasse de total legalidade e moralidade e de seus atos como prefeita, uma vez que não se trata de uma mera leiga na direção do Poder Executivo. Por fim, visando dar cumprimento no artigo 295 do Regimento Interno, requer ainda a formação de uma comissão especial para análise e investigação mais aprofundada sobre os fatos e irregularidades apontados pelos auditores fiscais do TSE, inclusive no que tange ações civis públicas ora juntadas. É o nosso parecer, Sala das Sessões, 3 de abril de 2013, vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, presidente, vereador Eugênio Luiz de Oliveira, vice-presidente, e vereador Luiz Antônio Neder, secretário. Após a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, passamos à composição da Comissão Especial para julgamento das contas do Executivo referente ao exercício de 2010. Havendo consenso em reunião interna, fica constituída a comissão da seguinte forma: Miguel Jorge Mir Neto, PMDB, Antônio Domingues de Oliveira Júnior, PPS, Darciso Aparecido Capelari, PSB, ficando como presidente Miguel Mir e relator vereador Júnior.
Convido a doutora Paula Rossi para ocupar a tribuna para tecer esclarecimentos acerca dos atendimentos no Hospital Municipal. Boa noite. Eu fiz uma pequena apresentação. Eu estou aqui como representante do Instituto Moriá, que é a Organização Social em Saúde. A partir do dia 28 de fevereiro, o Instituto Moriá, na verdade, assumiu o hospital em 16 de janeiro, num contrato emergencial, na tentativa de continuidade da prestação de serviços de saúde no pronto-socorro do Hospital Municipal. E começamos a avaliar, além da prestação de serviços, a avaliar a continuidade daquilo que vinha sendo feito. A partir do dia 28 de fevereiro, uma irregularidade foi encontrada dentro desse período de avaliação e nós decidimos, então, cumprir o que manda a legislação, que foi suspender os atendimentos particulares que vinham sendo praticados dentro do hospital. Então, na apresentação, eu queria mostrar a próxima página. Existe a lei complementar, existe uma legislação específica em referência às parcerias, aos termos de parceria feito com as organizações sociais. E foi feita uma lei complementar a essa para autorizar, alguns casos especiais, o atendimento particular dentro de hospitais públicos, né? Dentro de hospitais que deveriam ser regidos exclusivamente pelo sistema SUS. No artigo 8º dessa lei complementar, ele coloca que o atendimento exclusivo aos usuários do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, ele menciona, inclusive, um caso específico, que é o do IANSP, que é o Instituto de Atenção ao Servidor Público Estadual em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e coloca, inclusive, a questão das organizações sociais em saúde. E ele coloca que esse atendimento particular pode acontecer quando a unidade de saúde for a única detentora de mais de 50% de oferta de serviços de saúde na região. Seria o caso do Hospital Municipal aqui. Ele atende bem mais do que 50%, porque, na verdade, ele é a única instituição dentro do município. Porém, existe a linha B, que fala que a unidade de saúde que prestar serviços de saúde, né, nessa área tem que ser especializada e de alta complexidade. E existe a necessidade da coexistência da linha A com a linha B, né, que é o que está escrito no artigo 1º. Não é possível que, num hospital, que no nosso KNES, eu acho que a gente tem também salvo aí, eu posso mostrar para vocês. O KNES, para quem não sabe, é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. É um cadastro que é obrigatório, todo serviço de saúde regulamentado tem que ter esse cadastro, e que ele especifica, dentro dos critérios que são apurados, né, pelo Ministério da Saúde e pelos órgãos regulamentares, Anvisa e afins, quais são os critérios que vão se estabelecer para cadastramento desse serviço. O Hospital Municipal de Conchas, ele é cadastrado como um hospital geral, porque ele tem um atendimento generalizado e não especialista, e de média complexidade, porque, na verdade, nós referenciamos os casos de maior complexidade para o município de Botucatu, né? Às vezes até para outros municípios, mas principalmente a nossa referência tem sido, acredito que quase 80% para Botucatu. Então, isso contraindicaria, né, na verdade, não nos beneficiaria dessa alteração da legislação, que daria essa brecha para o atendimento particular. Então, por isso, nós tomamos essa medida de seguir a legislação, para que não houvesse nenhuma irregularidade constatada na administração feita pelo Instituto Moriá. Pode voltar para mim, por favor? Para que a gente pudesse, dessa forma, beneficiar todos os munícipes de maneira igual, né? Porque uma das questões também apresentadas no slide anterior é que o atendimento e o tratamento tem que ser igualitário,
né? Ainda que houvesse alguma brecha que nos permitisse o atendimento particular, ele deveria ser igualitário. Não poderia haver quartos diferenciados, um com TV e o do SUS não. Tem que ser exatamente igual, né? Em termos de insumos, em termos de hotelaria, né, que a gente chama, que são as acomodações, ele tem que ser exatamente igual. Então, de qualquer forma, não haveria possibilidade de se manter aquilo que era feito anteriormente. Houve, inclusive, um decreto municipal anterior a essa gestão, em que se reforça isso, né? Que houve a necessidade de fazer esse decreto na tentativa de se respaldar juridicamente o que vinha sendo feito, mas que, na verdade, não respaldou, porque o decreto diz exatamente a mesma coisa que consta na legislação, né? Talvez o legislador não tenha entendido, ou na tentativa até de seguir aquilo que manda a lei, tenha colocado exatamente isso no decreto que foi feito. Então, numa avaliação minuciosa pelo nosso departamento jurídico daquilo que era a legalidade do que vinha sendo feito, nós optamos por seguir a lei. Próximo slide. De qualquer forma, eu quero aproveitar para apresentar que houve essa mudança, não impactou de maneira negativa, muito pelo contrário, né? Houve um aumento, um impacto positivo da gestão em termos do faturamento SUS, né? Do faturamento relacionado ao Sistema Único de Saúde. Então, nós tivemos, em janeiro, em que nós tivemos um período de administração de 14 dias, 15 dias, que foi a partir do dia 16, um faturamento tanto do ambulatório, que é o nosso PA, né, o pronto atendimento, quanto as AHs, que são as autorizações de internação, né, em torno de R$67 mil. E já em fevereiro, esse valor ele aumenta em quase R$30 mil. Né? Então, ele ultrapassa os R$30 mil nesse aumento. A gente pode ver que o impacto por paciente, né, ele dá uma saltada. Nem tanto, o impacto nem é tão grande no ambulatório, no atendimento do PA, porque também os atendimentos particulares no PA não eram tão significativos, mas principalmente nas internações. Então, a gente conseguiu ver esse aumento, que passou de R$ 401,26 por paciente em janeiro para 415, considerando que foi só a metade do período, né, para 415 em fevereiro. Próximo slide. Nós também fizemos uma pontuação levantando todos os médicos do corpo clínico do hospital para mostrar quais os números, né, de internações particulares e SUS. Também na tentativa de mostrar que o impacto não foi muito grande, né? Então, nós tínhamos uma média de 35 internações no período 16 a 28 de fevereiro, dos médicos que compõem o corpo clínico do hospital, do particular, e 144 do SUS. Quer dizer, continuou, na verdade, se continua fazendo aquilo que sempre foi feito, só reduzindo as internações particulares. A nossa taxa de ocupação do SUS também não foi, aliás, a nossa taxa de ocupação geral também não foi impactada de maneira negativa, né, porque era uma taxa pequena, abaixo de 5%. Então, o impacto que houve, essa suspensão do atendimento particular, não, de modo algum, prejudicou o funcionamento do hospital ou os investimentos feitos relacionados a isso. Eu só queria mostrar para vocês também alguns indicadores que a gente levantou em relação aos outros municípios, né? Quando eu falo daqueles 3,4%, dos 4,2% anteriores da taxa de ocupação e da taxa de atendimento relacionada aos particulares, lembrar que alguns não eram municípios de Conchas, então a gente também tinha pacientes particulares que vinham de outros municípios. Então, por município, né, porque nós somos referência para alguns desses municípios, a gente pode observar que o maior volume, sim, é de Conchas, mas que, na verdade, depois que assumimos a administração, ele vem só num crescente. Ou seja, a gente percebe que há uma satisfação, uma certa confiança da população em relação ao número de consultas. Lê-se por consultas os atendimentos no pronto atendimento, tá? Porque não há um sistema de ambulatório lá. E em relação aos partos, que também foi um dos grandes celeumas relacionados à atenção particular, o que a gente observa é que o número de partos não SUS em janeiro, o parto normal, foi 0.
né? Em fevereiro foi 1 e aí voltou a ser 0, porque a partir de fevereiro passou a ser proibido. Mas uma coisa que preconiza muito o Ministério da Saúde, e quando a gente fala do hospital que a gente tem aqui em Conchas, que é um hospital que precisa de muito investimento, e parte desse investimento a gente tem tentado conseguir através do Ministério da Saúde, porque particularmente eu estive em Brasília, né, no acolhimento de secretários, e o discurso do Ministério é de que existe recurso SUS, existe esse recurso disponível, é preciso que se façam bons projetos e que se criem boas parcerias para que esse recurso possa chegar. Então, a gente precisa seguir algumas das diretrizes que eles nos passam. E a diretriz é a de incentivar o parto normal, né? É melhor para a mãe, algumas mulheres vão torcer o nariz para mim, eu sei, mas é melhor sim para a mãe, é muito melhor para o bebê. A recuperação desse elo familiar mãe e bebê é muito melhor no parto normal, né? E a gente tem conseguido observar que com essa conduta nós tivemos um acréscimo, né, um incréscimo do número de partos normais realizados no SUS depois da suspensão da cesárea particular. Queria agradecer, me coloco à disposição, inclusive, para tirar dúvidas, esclarecer as dúvidas, mas para colocar quais são as coisas que, na verdade, pontuam o meu trabalho, né? Em primeiro lugar, a confiança em Deus, os pacientes, principalmente os idosos, por ser geriatra, eu acabo puxando a sardinha um pouquinho para mim, os animais e a sua terapia, que nos ajudam muito, e o meu país. Obrigado, doutora Paula. Os vereadores vão começar a fazer alguns questionamentos aí. Uhum. Vereador Miguel Mir. Boa noite, doutora Paula. Obrigado por ter atendido o chamado da Câmara. Alguns dados que eu não vou entrar no mérito da questão do particular, que a lei Vossa Senhoria já mostrou. Vocês já estão com um parecer que não vai ter essa cobrança. Eu tenho alguns questionamentos. O paciente que chega ao PS, tá, sofre o primeiro atendimento ali, e ele é um idoso que faz o acompanhamento já com um cardiologista ou com a neuro da nossa cidade, né? E ele solicita o acompanhamento desse médico, ou dessa médica, ou de outro qualquer médico. Como que vai ser feito o acolhimento desse paciente? Como que vai ser feito esse atendimento desse paciente? O paciente que chega num pronto atendimento, seja aqui ou em qualquer lugar, a primeira coisa é a avaliação e tirar o risco. Identificado o motivo, né, da passagem no pronto atendimento ou até a internação, a justificativa da internação sendo pontuada, na verdade, todos os especialistas do município compõem o corpo clínico do hospital. Então, em sistema de plantão, que a gente chama de plantão de disponibilidade, todos eles estão aptos a atender e acompanhar os seus pacientes dentro do Hospital de Conchas, né? Não há nenhuma negativa, nenhuma contraindicação. O que não é mais... O que a legislação não permite é que isso seja cobrado, porque, na verdade, esse médico já está sendo remunerado pelo plantão de disponibilidade. Então, o que a gente não quer é onerar 2 vezes o munícipe, que já paga através de seus impostos aquilo que está sendo repassado para o médico. E aí, assim, fora daquilo que é o plantão dele, existem 2 possibilidades. Ou o paciente aguarda o dia da disponibilidade daquele profissional, ou, em não havendo risco para ele procura o médico de confiança dele no consultório particular ou na clínica particular. Mas há o caso dos pacientes que vão até o consultório particular desses médicos e depois são encaminhados para a internação. Como que é feito? Porque provavelmente ele pagou a consulta para o médico, no seu consultório, e está sendo encaminhado para o próprio médico no hospital, e aí ele vai ser atendido pelo SUS. Não, mas veja bem, a indicação de internação é um ato médico, sim, né? Sim. Então, feita a indicação de internação, essa indicação vai ser acolhida pelo plantonista que estiver lá e pelo corpo clínico, incluindo os profissionais que estiverem no plantão de disponibilidade. Essa internação vai ser realizada, a prescrição vai ser feita conforme, inclusive, a orientação do colega que fez a primeira avaliação. No caso do PS? Ou do PS, ou do médico que estava no plantão de disponibilidade que acolheu o paciente na internação. Quantos médicos estão no plantão de disponibilidade?
Eu não tenho a escala, eu tenho a escala do corpo clínico, você sabe responder? Na pediatria, boa noite, né? Meu nome é Boa Reginaldo. Na pediatria nós estamos com 2 médicos, cardiologia 1, neuro 1, GO 2. Só neuro ou clínica médica também? Ela faz só a neuro? Neuro faz está fazendo só a parte de neuro. É dividido, na verdade. Tem 2 profissionais para a clínica médica e a neurologista e o Dr. Tadeu, que compõe, nesse momento, ele ainda compõe o quadro de clínica médica, mas existe um estudo, uma proposta, uma discussão com a diretoria clínica para que ele fique só com a cardiologia, por causa do número de casos que a gente vem encontrando lá. Tá. Eu vou passar um pouquinho sobre os dados que a senhora passou, né? Ambulatório mais AEH no valor de 67 mil. Você poderia até passar lá, até mais fácil, acho, para a gente. Bom, até esquentar. Então, ambulatório janeiro, ambulatório mais AEH, deu um faturamento de 67 mil reais, alguns quebrados, né? E fevereiro já foi para 97 mil, ultrapassando o valor do teto financeiro e físico que o município recebe em gestão plena para esse tipo de atendimento. Como que ficou esse valor, já que ultrapassou daquilo que o Ministério repassa ao município em fundo a fundo? Se foi coberto com recurso do Tesouro do município? Como que foi coberta essa... Não, na verdade, o que existe é que na contratação existe um valor fechado, né, no contrato emergencial, esse repasse é feito pelo município e nós administramos o hospital independente da demanda com aquele valor. Sim, mas como que você tem um valor fixo se não repete o mesmo valor? Você não vai ter o mesmo número de atendimentos, nem os mesmos números de internação. Você não pode definir um valor fixo de um valor que, por exemplo, é fundo a fundo. O que a gente trabalha, na verdade, são metas contratuais, né? A gente tem um limite mínimo de cumprimento de meta e tem um limite máximo que a nossa capacidade orçamentária prevê. O que nós estamos tentando traçar com a elevação do faturamento, que na verdade são levantamentos, esse repasse ele não aumentou, né? O que a gente consegue é numerar o quanto desse repasse deveria ter sido dispensado e não foi. Inclusive existe a questão quando eu cheguei no serviço, nos foi passado que a gente só poderia faturar 125 internações. Em reuniões que nós tivemos com a DRS, o que nos foi passado é o seguinte: nós temos cobrado deles um repasse maior porque a capacidade do hospital é maior. Porém, eles não têm uma série histórica para justificar isso, porque sempre foi passado para eles que o faturamento não ultrapassava os 125. Então, o que nós estamos tentando levantar e provar com números, porque infelizmente as pessoas que fazem repasses lidam com números, são as evidências, na verdade, mais exatas para justificar uma série de medidas. Nós estamos fazendo esse levantamento de série histórica, tanto em levantamento de faturamento, quanto em número de AHs geradas, para que a gente possa conseguir daqui, a previsão é em torno de 8 meses, né? Conseguir justificar, pleitear, né, através de muita argumentação com a DRS, o aumento desse repasse, para que o município possa ser desonerado em relação a esse valor que está sendo passado. Mas o nosso município, por ser pleno do sistema, o Conselho Municipal de Saúde aprovou esse aumento do limite físico-financeiro do hospital, da contratação da Secretaria junto ao Instituto, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde? Não entendi a sua pergunta. O município é pleno, o recurso é dele. Ele recebe um valor fixo, mensal, de média complexidade. Tá? Qualquer contratação de serviço público, no caso da saúde, teria que ter sido aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, estipulando o valor fixo de consultas, de atendimento ambulatorial, de internações e também um valor financeiro. Eu vou te pagar por 3 mil atendimentos ambulatoriais e 120 AHs, porque o dinheiro é do recurso, o dinheiro é do município, não pertence ao Ministério, pertence ao município, que gera a sua própria gestão, que a gestão é própria. Sim. Então, houve uma reunião do Conselho Municipal aprovando esses valores, aprovando esse repasse. Essa situação não se aplica a contrato emergencial. O que houve foi uma avaliação do Ministério Público, que já estava intermediando a saída
desculpa, esqueci o nome do instituto que estava anterior, da Fundação Uni. Então, esse valor foi mantido dentro daquilo que estava previsto para repasse da Fundação Uni. Contrato emergencial dispensa a avaliação, mas é por isso que nós estamos, na verdade, pleiteando junto à Câmara a aprovação do contrato definitivo. Perguntas, mas independente de, eu acho que mesmo o contrato emergencial deveria ter passado pelo Conselho Municipal de Saúde, no meu modo de ver. Uma taxa de ocupação de janeiro, fevereiro e março de 18, 32 e 41. Ainda temos uma taxa de ocupação baixa no nosso hospital, né? Uma taxa de ocupação baixa. Quais são os maiores motivos de internação do município nesses 3 meses? Quais são as causas de internação desses pacientes? Não especificamente exato, mas pelo que vocês avaliaram. Por que está se internando esses pacientes? E ainda assim uma taxa ainda relativamente, graças a Deus, baixa. Na verdade, existem 3 grandes grupos epidemiológicos que a gente identifica, que são o grupo dos comprometimentos cardiovasculares e suas complicações, infarto, hipertensão, diabetes, tudo relacionado à dislipidemia, que são as alterações na gordura circulante, colesterol, triglicérides e afins. Existem os quadros neurológicos, que têm também tido um grande upgrade, que são os AVCs, e os quadros demenciais. É uma população bastante idosa, né, do município de Conchas. Na verdade, o envelhecimento da população é algo gritante em todo o território nacional, na verdade, mundialmente. E a gente percebe bastante isso. Então, a dependência desses pacientes acaba gerando o terceiro grupo epidemiológico, que são o grupo das infecções e complicações inerentes à dependência nas atividades de vida diária, né, que são as dificuldades para alimentação sozinho, as dificuldades para manutenção de banho, de cuidados, por exemplo, só o fato da pessoa ter autonomia para se levantar e se sentar, ela minimiza o período em que ela fica na mesma posição, diminuindo o risco de abertura de feridas de pele, que são as escaras, úlceras de pressão. Então, esses são os 3 grandes grupos que a gente tem identificado. Tudo, assim, de 16 de janeiro até hoje, hoje nós estamos no dia 8 de abril, é um tempo muito curto para a gente determinar quadro epidemiológico, mas a gente já consegue ver algumas sinalizações, até porque são precisos alguns protocolos, algumas coisas que a gente precisa para poder melhorar a segurança no atendimento. Na questão dos partos, né, o que foi apresentado é a produção real ou o que foi faturado? Não, a produção real. Real. Tá. Aquela porcentagem de taxa de cesárea em relação aos partos normais, há uma diretriz do Instituto para se... A diretriz é do Ministério. Sim, eu sei que é do Ministério, mas vocês estão A gente tem a prerrogativa de seguir as diretrizes. Certo. O que chama atenção, né, você colocou o atendimento ambulatorial do Hospital 3.310 como uma aceitação da comunidade do hospital, eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo que a ausência de médico nos postos de saúde está sobrecarregando mais o ambulatório do nosso hospital. Não é uma situação desse momento, é uma situação que se perpetua já aí há pelo menos 6 meses. Né? Muitas das internações que estão ocorrendo no hospital, ainda mais esses casos cardiorrespiratórios, diabetes, as doenças crônicas, também por ausência de segmento na atenção básica. Né? Então não dá para se justificar enxugar gelo no hospital sem ter segmento da atenção básica. E eu venho sentindo isso desde o primeiro momento, e hoje mesmo teve uma cidadã que veio reclamar comigo. Por finalizar, doutora Paula, só para passar, senão só eu vou perguntar aqui e vou falar. Só um parênteses nisso que o senhor comentou, concordo, acho que o gerenciamento de saúde é um grande mandatório nos indicadores, que seja quaisquer que sejam os serviços. E eu acho que a nossa disponibilidade em ajudar o município é justamente nessa diretriz do que o senhor está colocando, acho que isso é muito bem-vindo. Mas o que eu coloquei em relação à satisfação é que, assim, como o senhor mesmo pontuou, essa deficiência da atenção básica, ela já vem, não é de agora, né? E o que nós pudemos observar, isso é o boca a boca, né? Não é só número. O meu comentário foi feito baseado no que eu tenho ouvido, né, no meu dia a dia lá no hospital. Não só eu, que fico até um pouco menos que os meninos, mas também os outros administradores e os funcionários, é que as pessoas hoje se sentem um pouquinho menos inseguras ou mais confortáveis, porque eu acho que ninguém se sente confortável quando tem que procurar um pronto-socorro, isso é um fato, mas se sentem um pouquinho mais confortáveis
em procurar o serviço, né? A gente conseguiu, claro que eu vou defender o esforço que nós temos feito, né? Porque ele tem sido grande, em tentar suprir essa demanda que não é uma demanda de pronto-socorro, né? Que é uma demanda de atenção básica, mas que nós temos tentado no intuito de ajudar o município, fazendo tentar dar um suporte nisso também, momentaneamente. Tá. Concordo com a senhora fala. Sem contar que o nosso hospital conta um dos melhores quadros de profissionais, de enfermagem, de limpeza, enfermeiras, fantástico. Para finalizar, doutora, a senhora é funcionária do Instituto Moriá. Eu não sou funcionária, eu faço parte da direção da executiva. Direção, a senhora é da diretoria do Instituto. Diretoria executiva, isso. Tá. Nós tínhamos um médico autorizador, que era o Dr. Luiz, com cursos de auditoria junto ao Ministério da Saúde. Ele pediu demissão, fiquei sabendo isso semana passada. Quem está fazendo as autorizações das AIHs? Eu. A senhora é uma prestadora de serviço, representa a prestação de serviço, e a senhora autoriza as AIHs para a Secretaria da Saúde. A senhora entende que é legal isso? Sim, não, nós consultamos antes todos os CNES, existem alguns protocolos para poder autorizar um autorizador, né? Então, eu também sou habilitada. O município contrata serviços da Moriá para gerir o hospital. Isso. E a senhora, que é da diretoria da Moriá, autoriza esses serviços, e quem deveria fazer é a Secretaria Municipal, as internações. Quem deveria fazer é a Secretaria Municipal de Saúde. Não, veja bem, não é... Deixa eu só concluir. Nós temos uma lei municipal, a Lei 997, que criou a Unidade de Avaliação e Controle junto à Secretaria Municipal de Saúde, a qual possui gestão plena. Tá? E ela diz que, no seu artigo 1º, fica criada a Unidade de Avaliação e Controle, a UAC, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, que tem por finalidade, entre outros, processos de compra de serviços quanto à rede pública oferecer atendimento insuficiente, e compra de serviços deverá obedecer a preceito de legislação e normas que orientem a administração pública, controle e regularidade dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviço. E os membros da Secretaria de Saúde teriam que ser, entre outros, coordenador de programa de produção, faturamento, e um médico autorizador, o gestor municipal e o coordenador de programa de saúde da família. Além disso, na nota técnica aprovada pelo Grupo de Trabalho na portaria 3041 do Diário Oficial da União, disse a nível municipal, do componente municipal de auditoria, as ações e serviços estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e os serviços de saúde sob sua gestão, sejam públicos ou privados. No meu modo de ver, a senhora não poderia estar fazendo as autorizações da AIH. Veja bem, as autorizações... É um serviço que compete ao município. O município compra o serviço do Moriá e ele não pode estar sob a gestão do Moriá esse mesmo pagamento. Inclusive, hoje, conversando na DRS com a senhora Fátima, que é auditora da região, ela também salientou que isso não pode estar acontecendo. Então, eu acho que esse fato tem que ser sanado o mais rápido possível. A Secretaria tem que ter um médico próprio, concursado, de efetivo exercício, para autorizar esses pagamentos, e não ficar a cargo do Instituto. Existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o que foi comprado, como o senhor coloca, do Instituto Moriá em relação à prestação de serviço. Outra coisa é as autorizações de AIH. A autorização de AIH nada mais é que uma auditoria de prontuário. Uma auditoria para que se faça um levantamento entre aquilo que está sendo pontuado no prontuário e aquilo que se está alegando para justificar a internação. A Secretaria Municipal de Saúde nos solicitou, por uma questão de demanda, que o autorizador pudesse ser dispensado da função de autorizador para que ele pudesse cobrir o quadro de atenção em pediatria que estava sendo necessário para o município, para a atenção do município. Isso foi o que nos foi passado. A partir desse momento, nós precisávamos de alguém que fizesse isso. Como eu tenho esse conhecimento e essa habilitação, eu me propus a assumir essa responsabilidade. Do ponto de vista jurídico, né, tanto em termos de delegacia regional, quanto
legislação propriamente dita, não há nenhuma ilegalidade nessa relação. É óbvio que isso não nos deixa confortáveis, tanto que existiu, inclusive, uma reunião em que nós colocamos que isso seria por um prazo determinado. O que nós temos enfrentado, na verdade, é porque como o nosso contrato não é o contrato definitivo, não é o contrato de gestão, é ainda o contrato emergencial, uma série de coisas dificultam que a gente consiga utilizar com esse mesmo recurso a contratação de um outro profissional, né? Então, a gente tem que otimizar, uma vez que eu estou lá, me disponibilizei, sei fazer o procedimento, estou fazendo o procedimento, e acho que nós temos conseguido ter bastante retorno em relação a isso. Não há nenhuma ilegalidade, reforço. Há, é claro, um desconforto, né? Soa mal aos olhos de quem desconhece todas as regras, né, imparciais relacionadas a isso. Mas não há nenhuma ilegalidade. Me permita discordar, mas eu acho que há irregularidade sim nessa ação. O prestador, ele mesmo autorizar o serviço, em detrimento da secretaria, a quem compete a gestão, não tenha dúvida que não estou falando que é desonestidade nem nada, eu estou falando aos olhos da gestão, é um ato irregular que é da secretaria. É o que eu coloquei. Pode ficar uma situação desconfortável, mas para o Ministério Público, na verdade, e para os tribunais de contas, não há esse ônus. Então, na verdade, assim, claro que é uma situação que precisa ser regularizada, sem dúvida que precisa, como uma série de situações, né? Como nós tivemos o enfrentamento em relação à questão da autoclave, uma série de situações pontuais, mas que são coisas que a gente precisa, não pode parar. O senhor entende? Não pode parar enquanto a gente aguarda as coisas acontecerem. O que não dá para entender é o município ter um profissional formado junto à Secretaria do Estado, com curso de auditoria, um curso de avaliação e controle, e nós perdemos esse profissional e a Secretaria delegar isso ao instituto que está prestando serviço. Isso não entra para mim. Assim, desculpa, mas aí eu já não posso responder, que o questionado, no caso, não sou eu. Com a palavra, vereador Emerson. Doutora Paula, boa noite. Ultimamente eu tenho, o que se fala aqui na cidade, com relação ao atendimento no hospital 100% SUS. Eu tenho alguns dados aqui com relação à gestão passada. O valor de 97 mil que foi nos colocado aí, isso nós recebíamos mensalmente. E fiquei surpreso com exceção de janeiro, que ficou em torno de 60 e poucos mil. Parcial. De janeiro é parcial. Janeiro? Ele é parcial. Parcial. A grande dúvida é que nós recebemos esse valor fixo referente a 125 IHs. 3.060 consultas, um valor de 41.400, 44 mil referente às IHs. E o restante para exames, ultrassom. Qual o custo de um paciente hoje internado em nosso município? O repasse do SUS, ele cobre? Supre? Não. Não. E eu entendi também que vocês têm a esperança de em 8 meses estar aumentando esse repasse. Perfeito? Uhum. Eu não vou nem dar como exemplo Conchas, porque Conchas vem tentando isso há anos. Vou citar o município de Boituva. Hoje é uma organização social que administra lá o hospital de Boituva, com 55 mil habitantes. Eles recebem em torno de 186 IHs. Comparando com Conchas, é muito pequeno. Esse encerramento dos atendimentos particulares, que eu tenho a informação aqui, que auxiliava na receita do hospital. Como que fica, nós não estaríamos tendo um prejuízo e comprometendo a prefeitura a aumentar o repasse para vocês? Mas veja bem, eu não posso justificar o meu aperto financeiro para realizar para ter um comportamento que é ilegal,
né? Então, de fato, assim, na verdade, o repasse particular, do ponto de vista ônus para o hospital, ele não era tão grande a ponto de nos fazer pensar que isso poderia ser um buraco, né? Em nenhum momento houve sofrimento financeiro, porque como existe, ainda que nós pudéssemos fazer o atendimento particular, a necessidade, e isso é uma questão até de postura nossa, né, do Instituto, a questão de que o mesmo medicamento, o mesmo tratamento, a mesma competência técnica na assistência que é dada para um paciente público, né, do sistema público, tem que ser dada para o paciente particular. Então, não havia esse impacto, né, suficiente para que justificasse. E ainda que houvesse, eu não posso justificar isso, pelo menos nós não temos a alçada de justificar isso para a manutenção de uma atitude que é ilegal. A nossa única pauta na decisão da suspensão do atendimento particular foi exclusivamente a questão da legalidade. Quanto à questão legal, eu realmente não tinha essas informações. Fui me inteirar da Lei 1131 de 2010, que permite o atendimento particular, mas não sabia desses detalhes. Eu fico aqui na torcida, infelizmente, nós funcionamos dessa forma, independente de legalidade. Tínhamos também uma outra questão passada, que era ilegal manter o hospital sem o plantão à distância, que tinha um custo grande para o nosso município. Mas funcionou por um bom tempo. Agora, com relação à legalidade, minhas dúvidas são: será que a lei não prioriza a necessidade pública, o interesse público? É só meu ponto de vista, fica aqui na torcida por vocês, e que dê certo e que venha esse contrato para nós o quanto antes, para não ficar para a última hora. Seria isso. Muito obrigado, doutora. Obrigada. A palavra é vereador Luiz Néder. Boa noite, doutora. Eu tenho uma dúvida em relação... Houve um caso no hospital, foi numa noite chuvosa, uma senhora de idade, uns 80 anos, correu ao hospital, que acho que estava tendo um ataque cardíaco, e a família, nesse momento, foi chamar o médico na casa, doutor Ricardo. Foi o doutor Ricardo que comentou comigo. O médico há anos da família, há 30 anos, e ele falou que não podia atender, porque o hospital não podia mais particular. Teve que a pessoa chorar para o médico, para que ele pegasse sua maleta e subisse até o hospital. Ele falou: Luiz, foi tão constrangedor eu ter que entrar, atender essa paciente numa salinha lá no cantinho para ninguém me ver, porque eu atendo ela há anos. E como é que fica isso? Essa situação, doutora, esse médico pode atender essa pessoa no hospital normalmente e receber pelo particular? Só porque ele não vai receber do SUS. Mas ele pode entrar no hospital para atender essa senhora que estava no hospital? Na verdade, todos os médicos que a gente tem aqui no município são cadastrados, porque... na verdade, o Conselho Federal de Medicina diz o seguinte: todo médico pode internar e acompanhar paciente em qualquer hospital. É claro que, para não virar casa da mãe Joana, existe a necessidade de um cadastro, porque hoje a gente vê muito essa história de que diz que é médico, mas não é, enfim. Então, por segurança da instituição, né, sempre é exigido, seja quaisquer que seja a instituição, é exigido um cadastro, né, desse profissional, e que ele respeite o regulamento e o regimento interno da diretoria clínica, que preconiza a questão da assistência, né, o tipo de padronização de medicamentos que a gente tem, o tipo de instalação que a gente tem dentro do nosocômio, né, dentro do hospital. Então, todos os médicos aqui do município são médicos cadastrados como corpo clínico do hospital.
E são médicos que têm o seu recebimento, eles têm o seu recebimento via SUS. O que eles não têm são o recebimento fora do seu horário de trabalho. Mas aí eu vou pontuar uma coisa para você. Me desculpe, eu sou geriatra, eu entendo essa questão do vínculo afetivo, inclusive, vínculo de confiança que existe entre o paciente. E na verdade, eu vou até além. Em geriatria, a gente fala muito do vínculo do médico com a família, né? Às vezes nem é sempre com o paciente. Mas eu acho que uma paciente que está tendo um ataque, cara, eu não sei o caso, não vou entrar no mérito, não sei de que situação pontual se trata, mas baseado na sua informação, assim, alguém que está a ponto de ter um ataque cardíaco, está tendo um ataque cardíaco, seja ele qual natureza for, por infarto, por uma arritmia, por um ataque súbito, enfim, e que procura, né, o que eu estou, na verdade, mensurando aí é a real urgência dessa situação que justificasse o médico ter que sair numa noite chuvosa e ir até lá e não pudesse ser o médico do plantão para atender. Né? Então, isso é algo que assim, eu entendo que existe uma cultura, existem anos e anos de uma prática que se... Né, que existia aqui e que vai haver algumas saias justas ainda até que as pessoas consigam entender que isso é benéfico, que essa é uma postura que é benéfica para o município, é benéfica para a população, é benéfica para o instituto, é benéfica para a saúde, né? Porque os protocolos eles têm que existir. Né? Quando eu começo a fazer o sistema de supermercado dentro de um hospital, aí sim começa a ver o descrédito que hoje existe em relação ao município de Conchas nas delegacias regionais. Né? Quando a gente chegou em algumas reuniões, nós tivemos dificuldades até em ser recebidos, porque existe isso. Porque hoje, quando você fala que um paciente, né, um cidadão, uma pessoa pode chegar dentro de um hospital, numa situação de emergência, e vai escolher, é como se você estivesse dizendo que ele está dentro de um mercado e ele pode escolher o produto que ele vai levar. Então, nosso esforço, é claro que eu entendo que existem profissionais e profissionais, tem aquele que não passa confiança, tem aquele com quem você não se deu bem, mas isso é um segundo momento. Eu acho que o primeiro atendimento, ele tem que ser feito dessa forma. E aí, o que pode ser combinado depois é que, prestado a assistência no consultório, vai ser remunerado pela assistência que foi feita no consultório. Ele pode fazer uma carta com todas as instruções, como eu já disse anteriormente, inclusive qual é a medicação que ele quer que seja aplicado para aquele paciente. Né? E fazer. Eu já tive muito paciente particular de consultório que não tinha condição de internar, não tinha convênio, não tinha condição de internar em hospital privado, foi fazer a internação SUS com a minha cartinha de orientações, e eu acho que por cortesia e ética da minha parte, eu sempre liguei, monitorei, conversei com o médico que estava atendendo o paciente, para trocar, sempre houve essa parceria. Então também acho que existe a necessidade, e o que eu entendi na última reunião que nós tivemos com o corpo clínico, é de que há essa disponibilidade, salvo algumas raras exceções, o interesse desses profissionais em cederem, porque para eles também estava difícil entender isso, acho que nós sanamos essas dúvidas na última reunião, de que o vínculo vai permanecer. O que vai mudar é a forma de remuneração, né, a forma de fazer essa assistência. Então, ele não vai mais ter, inclusive, o ônus de ter que ir até lá. Né? Isso talvez reduza um pouquinho o ganho dele em termos desses picados, mas vai justificar, de repente, o aumento do valor da consulta. Isso é algo que ele vai ter que resolver entre ele, o consultório, o paciente dele. Isso não é algo que compete ao município decidir. Né? Ao município, ao instituto, ao hospital. Enfim, isso é a relação médico-paciente ela é independente dessas relações outras. Então, no caso, o médico ele pode entrar no hospital tranquilamente, atender a paciente que anos vem atendendo, que não tem problema algum. De forma alguma. Foi conversado, inclusive, no dia da reunião a respeito do parto. Né? Então, tem a paciente que faz o pré-natal, está lá fazendo o seu pré-natalzinho com um determinado profissional, e aí no dia, e ela não quer, né, aquele profissional faz o parto particular, como aqui não faz mais, ele faz em Laranjal. E não quero ter o meu bebê aqui em Conchas. Pode ter o bebê em Conchas, o seu médico é cadastrado, ele pode fazer o parto aqui. Mas vai fazer o parto na tabela SUS. Né? Isso eu entenderia, se eu fosse uma gestante que está fazendo seu pré-natal, ainda que oneroso, eu entenderia isso como um benefício. Porque, na verdade, as acomodações são as mesmas. Porque os quartos continuam os mesmos. Na verdade, nós estamos
não sei se vocês já tiveram, faço o convite, inclusive, a oportunidade de conhecer a pediatria, que a gente está dando uma remodelada, uma arrumada, pintada, está muito bonitinha. A nossa intenção é fazer isso em todos os setores. A maternidade é um dos setores que está mais, até mais bem organizadinho. Aquela salinha de espera lá que eu já dei um pitaco de mulher, que está ficando muito homem na administração. Aí eu já fui lá e pedi para dar uma amenizada naquela sensação ruim que a gente tem quando entra lá. Mas não vai haver diferença, né, no atendimento que essa paciente vai receber de forma alguma. Até como foi muito bem colocado pelo vereador. Uma das coisas que a gente tem maior orgulho, e acho que o Reginaldo até outro dia comentou isso, que o melhor patrimônio, né, que existe dentro daquele hospital são os funcionários. Assim, o empenho e a valoração que eles têm pelo trabalho que eles fazem, pela população que eles atendem, e não faz diferença, né? Porque para o enfermeiro, para o auxiliar, porque o único que ganha essa diferença do particular e não particular é o médico. Né? A equipe de enfermagem é a mesma e não tem remuneração diferente por isso. A equipe de administrativo, né, que abre a ficha ou que faz o atendimento, não ganha diferente por isso. Então, eu acho que tem que ser justo, tem que ser igualitário. É somente isso, doutor. Eu agradeço as informações. Muito obrigado. A palavra, vereador Júnior. Boa noite, doutora Paula. É uma pergunta só. Hoje o Poder Executivo repassa cerca de 300 mil reais, né? E no planejamento da Moriá para 8 meses já existe um número estimado desse repasse? Não sei responder isso de pronto para o senhor. Eu precisaria, né, levantar outros documentos que eu não trouxe. Como a pauta não era exatamente sobre orçamento, eu não me preparei para essa... Eu não tenho, porque não é a área em que eu atuo, então eu não tenho essa resposta. Não sei se o Reginaldo tem isso pronto para responder, mas eu acredito que não. O valor, quanto que é o valor que é passado hoje? Mais 390, né? 390 mil. 300 mil do município e 90 mil do repasse do SUS. Esse valor está sendo suficiente? Para as medidas que vamos fazer, que nós pretendemos implementar, a gente precisa de um aporte um pouco maior. Mas hoje está atendendo a necessidade do que a gente tem hoje. Mas podemos melhorar cada vez mais. Que entrou, desculpa pular à sua frente, Rodrigo. A doutora colocou que a previsão de alteração do recurso via Ministério, 8 meses. Não, a DRS nos pediu uma série histórica de 8 para meses. Justificar que a gente comece a discutir sobre essa possibilidade de 6 a 8 meses. Então, para poder ter base histórica, para poder começar a fazer estudo. Então, na melhor das hipóteses, acho que o ano que vem, se tudo der certo. Existem alguns recursos do Ministério que independem da série histórica que a gente já está pleiteando desde... Mas são já... Que tipo de recursos? São... A Rede Cegonha... Tá. Acho que a Rede Cegonha já foi até implantada pelo município. Então, foi, mas não, na verdade ela não veio. Né? O que a gente está tentando é regulamentar para que ela venha de fato. E nós fizemos a inscrição que infelizmente não fomos... Serão repasses extratetos, esses que virão? Não entendi. Extrateto. Sim. Extrateto. Tá? Então serão um FAI. Entram como FAI, fração assistencial especializada. É isso que vai entrar. Mas é mediante produção também. Porque ele não vem como pacote fechado. Não. Vai ser mediante produção. Se você tem produção, você recebe. Se não tem produção, você não existe, recebe. Existe um fixo e um variável. E a planilha roda depois de 3 meses até como você girar a despesa para poder vir, cair na conta fundo a fundo para poder gerar essa despesa. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? A gente fala um monte de siglas, às vezes as pessoas não entendem. O que eu quero dizer é o seguinte, é que por um bom tempo vocês vão estar dependendo ainda exclusivamente da Prefeitura Municipal de Conchas para esse valor, até começar a cair algum recurso extra, vamos dizer assim. Né? A minha preocupação é se o nosso município suporta esse valor. Se o nosso município vai conseguir. Você colocou até de melhorias que acho que tem necessidade, principalmente na parte estrutural, tem muita coisa lá para se fazer de básico, até nem de... Sim.
Então, a minha preocupação é essa, né, de vir esse contrato de gestão para nós o quanto antes, porque não dá para ser votado assim, chegou segunda-feira, querer votar na outra segunda-feira. É uma coisa que pelo menos eu vou querer me debruçar muito e vou chamar vocês constantemente para a gente tirar dúvidas sobre plano de trabalho, sobre toda a parte físico-financeira que vai vir. Então, senhor presidente, os vereadores da base, já conversar com o prefeito para o Instituto já repassar esse valor que vai ser pretendido para os próximos 8 meses, né, para o próximo período, para a gente poder discutir. Não dá para chegar. Eu acho que é dia 16 encerra o contrato emergencial, é isso? Desculpa. Na verdade, o contrato emergencial ele é de 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias. Isso. Tá. Mas mesmo assim, não dá para ficar com emergencial, nem para vocês é bom, nem para o município não é bom. Então eu acho que o quanto antes puder vir, para a gente poder acelerar o estudo e aperfeiçoar. Sim, na verdade até eu não cuido da parte financeira, né? Eu sou assistencial, mas o que eu entendo hoje da parte assistencial, esse valor de repasse realmente é um repasse que está sendo suficiente, se você for pensar naquilo que está sendo feito, sim, mas naquilo que deveria ser feito, não. Né? Quando a gente fala de protocolos, de diretrizes do Ministério, né, diretrizes das sociedades de classe em relação à assistência que deve ser prestada de maneira adequada, nós estamos muito aquém daquilo que precisa ser feito. Realmente, para nós, agradeço, inclusive, acho que é muito bem-vinda essa disponibilidade e disposição dos senhores em nos ajudar em acelerar essa questão da aprovação do contrato, né, com o intuito de que nosso compromisso é essa parceria ser muito duradoura e trazer muito benefício para a população. Só colocando também que com esse valor hoje, nós temos alguns setores do hospital que não funcionam 24 horas, como limpeza, farmácia, serviço de hotelaria, lavanderia. Então, assim, alguns serviços nós já conseguimos colocar 24 horas, outros não. Então, acaba ocupando o serviço de outros profissionais. Vereador Rodrigo, com a palavra. Boa noite, doutora. Uma pergunta. Sobre o transporte de pacientes, esses gastos, né, com o transporte de paciente, como que está sendo essa questão? O Instituto é responsável por isso ou é o município que responde com a verba do município? Ou já está dentro desse valor fixado? Não estava, mas parece que houve uma mudança na última semana. Como eu não participei dessa alteração, vou passar a palavra para o Reginaldo. Então, nós assumimos os motoristas, né, como já era, e estamos trabalhando com eles. Agora nós estamos com um total de 8 motoristas dentro do Instituto. Os motoristas vocês então assumiram e os outros gastos, como combustível, das conduções, essas coisas, isso não. Também. Certo? A partir dessa semana? Tá joia. Vou perguntar de novo. Quantos funcionários vocês têm hoje contratados lá no Instituto? E se todos prestam serviço junto ao hospital? E se tem algum funcionário prestando serviço junto à Secretaria Municipal de Saúde? O número ao certo de funcionários dentro do hospital, por volta de 67 funcionários. Não. Nenhum funcionário contratado pelo Instituto presta serviço para a Secretaria? Eu tenha conhecimento, não. Agora? A enfermeira Karina. Desculpe, quem? Enfermeira Karina. Eu não sei. A senhora Marcelina, que trabalha na portaria da Secretaria. Não está no nosso quadro. Mas ela trabalha na portaria da Secretaria, na recepção da Secretaria. Inclusive, já foi solicitado, já arrumei uma sala para ela dentro do hospital,
uma mesa, cadeira, telefone e armário para ela ficar dentro do hospital. A enfermeira Karina é NASF, né? Do NASF também são sobre contratos do Instituto. O Fernando, a Efigênia. Esses 2 funcionários estão trabalhando com a gente, sim. Mas prestam serviço na secretaria. Não, eles foram absorvidos para o hospital. Eles trabalham dentro do hospital, não trabalham no AME, não trabalham no... Que eu tenha conhecimento, todos os nossos funcionários... Trabalham no AME, sim, trabalham na secretaria. Eu estou perguntando porque eu sei que trabalham. É por isso que eu falei, como não é a minha parte, eu não sei responder com exatidão, mas essa especificamente eu sabia. O contrato que foi feito pela gestão do Hospital Municipal. A partir do momento que você começa a contratar para encaminhar para outros setores, aí já começa até tem que melhorar a situação do contrato. Concordo e faço o compromisso de verificar isso pontualmente e tomar as medidas possíveis e cabíveis assim que forem identificadas essas irregularidades. Pretendo levantar isso o mais breve possível. Mas esses funcionários acho que são pagos pelo repasse do Tesouro, se não me engano, não é isso? O NASF repassa um recurso mensal ao município, né, que era pago o salário e era repassado para a fundação anteriormente. Se o município está utilizando o recurso do NASF para pagar outra despesa, não sei. Esses profissionais estão cadastrados no NASF, tanto a Efigênia como o Fernando, né, e prestam serviço de atendimento no AME, e a Efigênia faz a parte de caminhadas com pessoas da atenção básica. Não é questão contra, é só questão de verificação, porque se é isso, realmente, posso até estar enganado. A senhora vai verificar para a gente poder ver. Se você puder, inclusive, passar esses nomes para mim poder levantar isso amanhã. Só para mim fazer uma correção, pela informação que eu recebi, vereador Miguel, via requerimento, é que esses 2 funcionários estão sendo pagos através do Tesouro e que o recurso do NASF não está sendo utilizado para nenhum pagamento. Não, tudo bem, sendo pago pelo Tesouro, mas o contrato de trabalho é com quem? Não é com a prefeitura. O contrato de trabalho é com a fundação que está gerindo o hospital e não os serviços da secretaria. Perfeito, concordo plenamente com Vossa Excelência. Outra pergunta, a questão salarial dos funcionários, a gente obteve informações que vocês melhoraram, né? Questão salarial, deram tinha alguns salários bem defasados, tal. Tem algum funcionário ainda com alguma defasagem? Vocês poderiam falar sobre isso com a gente, né? Auxiliar administrativo, essas funções aí, sobre o salarial deles, como que está? Eu não vou entrar nos pormenores, vou deixar o colega, eu só vou fazer uma ressalva. Nós não melhoramos os salários porque estavam defasados. Nós aplicamos o que prega a legislação, a CLT. Né? Nenhum funcionário pode ser remunerado abaixo do piso nacional, que é o salário mínimo. E isso vinha acontecendo com regularidade. O que foi feito foi, que na verdade nos pegou bastante de surpresa, inclusive, né, em termos orçamentários, né, nos deixou numa saia bem justa, mas nós precisávamos seguir, porque a gente não segue a legislação só naquilo que causa estresse, a gente segue naquilo que é positivo também. E uma dessas coisas foi o nosso compromisso em honrar aquilo que a CLT preconiza, que é nivelar os salários todos, regulamentar. Salários defasados, vou falar da parte assistencial. Hoje, o que se paga, né, dentro do Instituto é o piso que a gente... É o valor do mercado, que é da região, né? Não está abaixo disso. Mas é claro que quando você fala em termos de profissionais com melhor capacidade técnica, principalmente na parte médica, na assistência de pronto-socorro, existe uma séria dificuldade. Mas não é exclusivamente aqui, não. Isso é bem amplo, né? Vou estender isso até a nível nacional. Essa defasagem existe. Eu acho que o pessoal da enfermagem também vai questionar. É o que se usa, né? É o valor de mercado que a gente vai ver nos outros municípios? Sim. Está dentro daquilo que é o utilizado aqui. Mas que cada um desses profissionais merecia receber um valor bem maior, sem dúvida nenhuma. O piso que as classes técnicas, né, os conselhos
preconizam são bem acima dos valores utilizados hoje. Só completando, tinham mais de 10 funcionários ganhando o valor de salário abaixo do salário mínimo. Então, assim que nós chegamos, nós reajustamos o salário ao mínimo salarial. E os enfermeiros também todos estavam ganhando menos do que o piso da categoria. Nós também adequamos esse salário. Tá? Eram mais 5 enfermeiros também. Mais ninguém para fazer perguntas? A palavra é do Darciso. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Eu era bastante cobrado na rua aí, dessa situação que a senhora já explanou aí. Até estive visitando lá, eu mais o presidente aí, estivemos juntos visitando. Vi que está ficando bonito a pediatria, bastante animado. E a gente, como eu questionei com vocês, a gente era bastante cobrado na rua aí, essa questão aí do particular, como a senhora já fez essa explanação. Por sinal até que eu achei melhor que vocês viessem para esta casa aqui para transmitir para o povo nosso, que via rádio, tem mais, enfim, as informações públicas aí, porque o vereador fica falando de um a um, então é complicado. Então, tá de parabéns aí a vinda, os números aí, quem entende bastante da saúde é o nosso vereador Miguel, aí, ele conhece bastante da parte aí, a gente pouco conhece dessa parte, mas a gente está percebendo que está indo bem. Eu também queria questionar a respeito desses funcionários contratados pela secretaria. Eu falei, de repente vai inchando e vai, daqui a pouco, muitos contratos. Não tenho nada contra a contratação de tais pessoas aí, mas eu até questionei essa situação aí. Como a senhora já falou, a senhora não está sabendo bem quantos funcionários são que foi contratado e repassado para Moriá? Como eu cuido da parte assistencial, né, eu gerencio mais essa relação direta com a assistência do paciente. Certo. Então a parte administrativa relacionada a funcionário, pagamento, as compras, essas coisas, eu acabo não me envolvendo diretamente. Certo. Mas é claro que eu sempre... com certeza numa próxima vez terá mais dados aí. Próxima vez não, eu sou a cri-cri do grupo. A gente vai pedir mais volta de vocês aqui. Vou pegar os nomes com o vereador e vou cobrar para que a gente possa fazer esse eu acho levantamento e dar uma importante isso para a gente satisfação explicar para a vocês o mais população. breve possível, sim. Seria muito importante isso aí. E repetindo, está de parabéns aí. Eu com o presidente visitamos lá a pediatria, está pintada, enfim, está ótimo isso aí. Seria isso, senhor presidente e doutor. Eu queria agradecer também, doutora, pela presença aqui, pelas explicações. Até entrou em assuntos que não estavam na pauta e muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado, Reginaldo. Eu agradeço a oportunidade e nos colocamos mais uma vez à disposição para quaisquer que sejam os esclarecimentos. Evidentemente que se a gente não tiver os dados no momento, a gente vai precisar de um tempinho para levantar, mas as portas estão abertas, nós estamos à disposição, quaisquer que sejam os questionamentos, de quem quer que seja, inclusive da população. Queria agradecer aos vereadores por ter dispensado o uso da tribuna devido ao avançado da hora aí. Obrigado, viu? Consulta o plenário sobre a dispensa do intervalo regimental de 15 minutos, conforme o artigo 163 do Regimento Interno. Quem for favorável, fique sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para a ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de Lei 23/2013, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por redução de dotação junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 23/2013, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 24/2013, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por redução de dotação
e excesso de arrecadação junto ao orçamento e programa vigente e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 24/2013, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 25/2013, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 25/2013, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Requerimento 32/2013, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Requer que o Poder Executivo Municipal informe todas as receitas e despesas especificadas realizadas com recursos do Fundeb no período de janeiro até a presente data. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 32/2013, aprovado por unanimidade. Requerimento 33/2013, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Requer do Poder Executivo Municipal que envie cópia do decreto que concedeu o reajuste no Vale Alimentação dos funcionários da Prefeitura. Em discussão, com a palavra o vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, a informação que chegou até a gente, que houve um reajuste de 5% em cima do valor do ticket do Vale Alimentação dos funcionários, muito aquém daquilo que... 5%, R$5. Então, o vereador Rodrigo está me salientando R$5, a grande montante de R$5 que dá para comprar nem 2 caixas de leite, viu, vereador Darcísio? Então eu quero a cópia do decreto, para a gente saber se realmente poderia ser feito por decreto, se realmente era esse o índice que deveria ter sido utilizado, e se não teria que ser por projeto de lei passado por essa casa. Então é nesse sentido, e para a gente ver se a gente consegue, há até uma indicação hoje assinada por todos os vereadores, de melhorar esse valor que está muito insuficiente, está insuficiente para todos os funcionários. Todo mundo aí comentando aí sobre o preço do tomate, que está até mais caro do que o preço de carne, e por assim vai outros alimentos. Então R$5 ficou uma situação muito ruim, mesmo porque já se passou mais de um ano sem ter reajuste desse valor. É isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Luiz Neder. Concordo plenamente com o vereador Miguel e coloco aqui o valor médio da cesta básica em São Paulo no mês de março é o valor de R$ 345,25. Quer dizer, R$100 é muito pouco e um aumento de R$5 o que você faz com R$5? Então fica aqui a nossa indicação ao prefeito que reveja esse aumento, né, que dê um valor real, ou então que já introduza o Vale Feira com um cartão de R$30 ou R$50 que complemente o Vale Alimentação, né? Eu acho muito importante isso, porque até mesmo o Vale Feira vai proporcionar que a feirinha do produtor rural movimente um valor todo mês ali de 500 funcionários da prefeitura. Então, mais ou menos uns R$20 mil por mês, se for R$30 o Vale Feira. Quer dizer, isso é muito importante. Pega o canhotinho lá na RH e compra-se as verduras, os produtos plantados, fabricados por nós mesmos aqui em Conchas. Então fica aí a indicação para o prefeito que ou reajusta um valor melhor, ou já então introduz o Vale Feira, né, para os funcionários da prefeitura. É isso, senhor presidente. A palavra, vereador Miguel Mir. Ainda informando, senhor presidente, se na prefeitura existem 600 funcionários, R$5, a prefeitura vai ter uma exorbitância de um gasto de R$3 mil para dar esses R$5. Se a prefeitura, no mês de março, aproximadamente arrecadou 3 milhões e 100, 3 milhões e 200, vereador Darcísio,
R$3.000 vai fazer falta para a prefeitura, viu, vereador? A palavra, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu também acho muito irrisório, 5, insignificativo. O senhor prefeito tem que rever essa situação. Quero alertá-los aí, quem está ouvindo, de repente pensa que é os 5% do salário dos servidores. Não é. Aí nós esperamos bem mais. Não pode vir também só com 5 aí, acostumar com 5. Então eu acho que essa Casa de Leis aqui está pedindo por funcionalismo 10%, e acredito que tem que vir por essa faixa etária aí. E essa correção, que é muito irrisório aí, os R$5.000 aí. Eu chamo de R$1.000 aí. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Eu quero deixar aqui registrado a minha solidariedade com a indicação do vereador Miguel, que também sou de acordo ao aumento do reajuste para os trabalhadores. Só isso, senhor presidente. A palavra, vereador Eugênio. Senhor presidente, nobres colegas, claro que eu também estou em pleno acordo com um aumento digno para o funcionário. Só que esse repasse de R$5 aí não é um aumento. Isso aí simplesmente é o custo da cesta básica que houve esse reajuste. Então, por bem, ele achou melhor já passar isso aí. Isso não quer dizer que é aumento do funcionário público. É isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miguel Mir. O requerimento rendeu, hein? Rendeu a discussão. Não, a questão de esclarecimento é que essa lei do Vale Alimentação ela foi promulgada em setembro de 2011. E ela, em um dos seus artigos, determina que deverá acompanhar o índice de inflação. Só que de setembro de 2011 até março de 2013, se passaram 18 meses. Então, se é para fazer o reajuste da alteração da cesta básica, do INPC, do IPCA, ou qualquer índice que foi acertado lá na lei, teria que ser feito no mínimo pelos 18 meses. 1 ano e meio. Que aí daria muito mais de 5%. Aí daria quase 8%, 9%. Que também seria irrisório. Né? Também seria irrisório. Mas já que é para seguir a lei, teria que ter seguido como ela determina mesmo. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Requerimento 33/2013. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 33/2013, aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 15/2013 à senhora Eda Alves Bicudo, pelos relevantes serviços prestados à administração pública, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Em discussão, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, é somente uma forma singela de agradecer a Eda, que tanto serviço prestou ao nosso município, começando lá na antiga Santa Casa, depois quando foi municipalizado, passando para o serviço público municipal, e atualmente estava lotada lá no departamento de obras, passou pelo abastecimento. Pessoa exemplar, de caráter único, sempre com aquele sorriso no rosto, atendendo sempre todo mundo de bom humor, independente dos problemas que passava, nunca trouxe para isso, e agora se aposentou, fazendo jus ao merecido descanso, para poder ficar mais próximo da família, e de todas as qualidades que a funcionária Eda tem, eu considero que ela ser corintiana é a melhor delas. A palavra, vereador Ademir. Mais uma qualidade da dona Eda, lembrando aqui que ela foi professora de catecismo, e ela que fez eu seguir o caminho católico. Só esse lembrete. Moção de congratulação 16/2013. A direção, professores, funcionários e alunos da Escola Estadual Coronel... Não vai ser em bloco? Então, tá bom. Moção de congratulação 16/2013. A direção, professores, funcionários e alunos da Escola Estadual Coronel João Batista de Camargo Barros,
por superar o índice do IDESP, tendo se destacado entre as escolas da Diretoria Regional de Ensino de Botucatu, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Em discussão, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, além da Escola Coronel, que deve receber o nosso aplauso por essa situação, inclusive vendo entre todas as escolas do estado de São Paulo, ela ficou entre as primeiras, é um feito importantíssimo. A Escola Anísio também obteve melhorias na sua avaliação, mas somente do ensino fundamental. No ensino médio parece que não houve esse. Então, por esse motivo, que eu preferia só pôr para a Escola Coronel. Mas futuramente também, se outros vereadores assim quiserem, também pode congratular o ensino fundamental da Escola Anísio. Como se trata de uma escola que tem as duas categorias, eu não quis nesse momento estar colocando. Mas está de parabéns a toda a direção, aos professores, funcionários e alunos, tanto da Escola Coronel como da Escola Anísio. Em discussão, vereador Ademir. Aqui, de forma individual, quero agradecer também o Vandinho, né, que é o diretor da escola, e também agradecer a minha prima, que tem um dedinho lá também, que ela é vice-diretora, Marilza Tomazella Paladini. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Eu quero também fazer parte dessa congratulação, né, do vereador Miguel, muito bem lembrada, todos os funcionários, professores da escola, a direção, né, da Escola Coronel e da Escola Anísio, né? Todos os professores que eu tenho contato com alguns deles, e eles estavam ali semana passada, soltaram um rojão, feliz da vida, porque foram reconhecidos no seu trabalho, né? Um trabalho árduo, um trabalho que o ano passado não tiveram e esse ano conseguiram, né? Aumentou o índice, então parabéns a todos, né? Que Deus conceda aí cada vez mais força e coragem para essa missão, né, de ser professor, diretor, coordenador. Seria isso. Com a palavra, vereador Miguel Mir. Já que o vereador Ademir citou o Vandinho e a Marilza, eu não posso esquecer de citar minha esposa, que é professora, que foi a classe que foi avaliada do ano dela. Então, parabéns a minha esposa por também ter ajudado nesse feito. Moção de pesar 17/2013. A família da senhora Tereza Alves de Arruda Ranar, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari, e subscrita pelos demais vereadores. Darciso com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, eu não poderia deixar de externar os sentimentos aí, qual até prima minha, pessoa criado aqui no distrito de Jiquiratiba, foi-se embora para São Paulo, salvou muita vida no Hospital São Paulo, e onde voltou a falecer lá. E então, seria isso aí para nossa querida prima Tereza aí. Deus que eu tenha. Moção de pesar 18/2013, a família do senhor José Luiz de Souza, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari, e subscrita pelos demais vereadores. Com a palavra, vereador Darciso. Também não poderia deixar de externar esse sentimento. É conterrâneo nosso, Jiquiratiba, viveu sua juventude até os 18, depois foi para São Paulo, voltou para Sorocaba, e família está em Jiquiratiba, grande parte, e veio a falecer em Sorocaba, e onde foi enterrado em Jiquiratiba. Então, seria isso, os nossos sentimentos à família aí. Coloco em bloco as votações das moções 15, 16, 17 e 18. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Moções 15, 16, 17 e 18 aprovadas por unanimidade. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Vereador Ademir. Vereador Luiz Neder.
Gostaria de esclarecer a questão do porquê que nós não estamos votando aqui hoje o projeto do CIEE. Eu estou aqui com o parecer da advogada. O prefeito ele precisa fazer algumas alterações no projeto que ele nos enviou. Quero deixar bem claro que todos aqui, nesta Casa de Lei, todos os vereadores são favoráveis ao CIEE em Conchas. Mas a questão regimental precisa modificar algumas coisas. Por exemplo, o projeto de lei precisa mandar para esta casa um projeto de lei aumentando o número de vagas para estagiários e não tem como ser votado antes do Poder Executivo encaminhar para a Câmara. Então, o que acontece? A lei que existe hoje, que está vigorando, é uma lei de 2009, da gestão passada. Então, ele tem que solicitar para que aumente o número de vagas. Então, está faltando isso também na lei, é uma falha. O prefeito também necessita de um convênio que esteja em vigor. Então, tem que saber também se existe um convênio em vigor aqui, para poder aumentar as vagas, juntamente com a lei que vai autorizar. São algumas coisas só que ele precisa resolver. Necessita fazer a demonstração de despesa pessoal da Prefeitura Municipal nos últimos 6 meses e o impacto financeiro dessas novas despesas continuadas para o próximo 3 exercícios financeiros, para demonstrar a sua adequação com a lei de responsabilidade fiscal. E a última coisa que está pedindo no parecer jurídico é para esclarecer qual ou quais as dotações orçamentárias serão utilizadas para cobrir as despesas com o projeto. Então, é questão formal que o prefeito precisa alterar na lei que ele nos enviou. O parecer veio com esses apontamentos. Então, o prefeito, modificando a lei atual que está aqui, que ele nos enviou, conforme esse parecer, com certeza eu serei o primeiro a votar a favor e tenho certeza que todos os outros vereadores votarão a favor. É isso, senhor presidente, queria só esclarecer o motivo que faz mais de um mês que está aqui esse projeto, e vai e volta, então acho que agora chegou o momento de todos nós sentarmos com o prefeito e mostrarmos, apontarmos os problemas que têm que ser sanados. E sendo sanado, o senhor coloca em votação e todos nós votaremos a favor, com certeza. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Em explicação pessoal, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero deixar claro aqui que voto favorável ao CIEE, somente são questões técnicas e legais que não podemos passar por cima. Né? Então, assim que até solicitei como aos outros vereadores, se preciso for, a Vossa Excelência, que faça uma sessão extraordinária, assim que o prefeito, se ele, por exemplo, amanhã já encaminhar, já passa para o nosso jurídico e já, essa semana ainda podemos fazer uma sessão extraordinária, todos os vereadores estão aqui à disposição. É que não se pode fazer a qualquer jeito, mas já de antemão quero deixar claro o meu parecer e o meu voto favorável ao CIEE. A gente comentou hoje muito sobre o hospital, até a questão a respeito do atendimento ambulatorial que tem sido aumentado pela própria ausência de médico nos postos de saúde. E hoje uma senhora me procurou, estava lá no centro odontológico. Ela possui uma mãe de 83, 84 anos e depende de 5 medicamentos controlados. E ela vem fazendo uma peregrinação de posto em posto para poder conseguir as receitas. Não tem enfermeiro, não tem o médico, a área dela está descoberta por agente e ela tem ido até a secretaria, o secretário, o senhor Mureb, tem conseguido as receitas, pede para o médico fazer, pede para o outro médico fazer. Mas não é uma solução ideal. Essa senhora precisa do acompanhamento do profissional, não somente das receitas. Então, novamente, vir aqui solicitar esse edital de concurso para o médico da saúde da família. Nós votamos aqui correndo, com toda a boa vontade,
o aumento do salário. Era um projeto que veio com algumas incorreções. A Comissão de Justiça e Redação do vereador Júnior correu, resolveu, fez emendas, fez alterações, e já faz 1 mês e meio e até agora nada desse edital sair. Então, pedi ali para o pessoal da secretaria, da prefeitura, para estar agilizando esse edital, né, para o máximo possível contratar, porque emergencialmente não vai dar. É concurso público mesmo, já que nós estamos alterando o quadro, alterando o valor do salário, né. Então, solicitar novamente à secretaria que se agilize a contratação. Até ela veio comentar comigo, para eu poder até falar na sessão da Câmara que é um problema que até em outros lugares está passando. Eu fui visitar um posto de saúde hoje também que está numa situação difícil, de área descoberta, de ausência de agentes, de falta de enfermeira, está tendo um rodízio de enfermeiras para poder cobrir os postos. Não é esse o PSF, né? E nosso PSF é de março de 2000 e o então secretário é o nosso vice-prefeito, que é o Dr. Marcelo Valdrigue, que foi o idealizador que montou e trouxe o PSF para a nossa cidade. E eu acho que seria o momento ideal agora de nova valorização dos agentes, dos funcionários e do sistema em si no município com o PSF. Então, pedir para a prefeitura acelerar esse edital, contratar os agentes que estão descobertos. A gente tem informações de que tem áreas que está aparecendo, porque tudo do Ministério da Saúde existem nos programas, e um deles é o CIAB, é o Sistema de Informação da Atenção Básica, que passa a produção de cada equipe de saúde da família. O que está se observando? Muitas consultas fora da área. Ou seja, pessoas que não são daquela área passando em consulta naquela área. Se está saindo daquela área para passar em outra área, é porque aquela área está sem médico, está sem atendimento. E o Ministério vai observar isso e vai glosar o recurso. Ele vai parar de passar o repasse. E depois que para de passar o repasse para a equipe, até você gerar a planilha novamente, abrir o recurso novamente, é no mínimo 3 meses. Então são 3 meses que a prefeitura vai ter que bancar do bolso o salário desses médicos, das equipes. Então, é um alerta que a gente vem fazendo, já está aí indo para o 4º mês da administração, algumas coisas já tem que começar a andar, principalmente na área da saúde, que é a área, e aqui o retrato que a doutora Paula trouxe hoje para nós é isso. Cada vez mais o PS vai atender. Tem a questão do bom atendimento, mas tem a questão da necessidade da população, que não acha na retaguarda lá, e o médico do PS ele não dá seguimento. O que é não dar seguimento? Ele não dá o tratamento. Ele não vai fazer, ele não vai estar, não é aquele médico que vai sempre estar lá, fazer o acompanhamento clínico desse paciente. Isso daí tem que ser feito no posto de saúde, onde o médico vai conhecer a realidade, vai poder passar um plano de tratamento para aquele paciente. Então, novamente, vamos bater na questão da saúde, né? Cumprimentar aí o vereador Ademir pela indicação do retorno do horário do trabalhador no centro odontológico, é um horário que vem fazendo falta. Como já expliquei até para Vossa Excelência, é uma questão financeira de hora extra. E bem como o nosso centro odontológico também está faltando um auxiliar. Nós estamos com 2. Estamos precisando de mais uma. Tem o cargo já na prefeitura, é só abrir o concurso público e contratar. Nós estamos com uma deficiência também de auxiliar. Então, solicitar que a Secretaria também providencie essa, já que Vossa Excelência está já se prontificando, que também contrate mais um auxiliar para estar trabalhando com os nossos profissionais lá no centro odontológico, até para poder estar ampliando o atendimento. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão do CIE também, deixar claro que eu também sou favorável ao projeto. Vários estagiários conversam com a gente, né, sobre o projeto, sobre o que está acontecendo. Então, acho que hoje na sessão já foi bem explanada essa questão. O que está acontecendo é que está com algumas irregularidades no projeto e precisam ser melhoradas, né? A parte jurídica precisa sanar esses pormenores aí, para assim a gente votar. Como os outros falaram, a gente não vota, né, de qualquer jeito o projeto. A gente precisa dos pareceres jurídicos para a gente votar,
né? Então, meu voto aí com certeza é favorável. Sobre a indicação que eu fiz do abono para os professores, pajens, monitores que não tiveram faltas no mês. Quando um professor, um monitor, alguém falta no mês, tem que contratar outro. Então, vai gerar um gasto. Se é uma falta médica, vai ser pago o professor que faltou e o outro que veio substituir. Então, existem pessoas aí que fazem um esforço até de não faltar, fazem o possível de não dar falta médica, nada. Então, que a minha indicação seria esse abono mensal. Haja visto que há tempo o nosso município não tem um repasse do Fundeb, o abono, né, o rateio. Né, o último rateio que nós tivemos aqui foi em 2005, né, 2005, o último rateio. Então, e sabendo que 60% do recurso do Fundeb é especificamente para os professores, 40% para manutenção, para equipamentos, mas também pode ser utilizado até 100% desse recurso para pagamento de professor. Então eu indico esse abono, né, para esses professores que não tiveram falta, que é uma questão que alguns municípios estão fazendo isso, né? O município de Biúna é um município que faz isso. Eu tive contato com o estatuto deles lá. Então eles têm essa bonificação e é justo, né, para aqueles funcionários, professores aí que não faltam. Porque a prefeitura vai economizar, então nada mais justo dar esse abono. E outra questão que eu peço também hoje é o requerimento, para saber quanto entrou, né, nos cofres públicos o Fundeb, né, a receita do Fundeb, de janeiro até agora. Haja visto que os professores não têm apostila, ainda a contratação, a licitação da apostila ainda não está efetivada. Estão aí com cotas de xerox, sabendo que o município está economizando, não está pagando a apostila. Então, eu gostaria de saber quanto está economizando, qual é esse valor, quanto tem na conta, para que os professores estejam aí com pelo menos uma melhor cota de xerox, né, uma infraestrutura melhor para eles poderem trabalhar, já que a apostila ainda não foi resolvida, essa questão da apostila, né? Então, seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Eugênio. Senhor presidente, nobres colegas, a minha indicação aqui é referente à estrada que liga Baltazar ao bairro dos Binos, ou vice-versa. E ali tem vários proprietários que necessitam daquela estrada. Então a gente pediria ao Poder Executivo que urgentemente desse uma melhoria para aquele pessoal lá. E outro também é referente a uma caixa que tem que ser feita lá na residência do seu Adão, sobre o escoamento daquele córrego lá que está cometendo inundação. Eu também gostaria de por exemplo, aí falar sobre os universitários, que eu sou favorável também, e até endosso a palavra do Miguel aí, que urgentemente convocar uma extraordinária, e pode ter certeza que amanhã todos eles aqui estão sentados e discutindo isso lá para nós resolver urgentemente isso aí. E, prosseguindo, eu gostaria também de fazer aqui um apelo à população e comunicar que a programação que começou hoje sobre a coleta do lixo, e tem panfleto espalhado pela cidade aí, e cada proprietário na sua rua procure informar quantas vezes vai ser passado
na sua rua durante a semana. É isso, senhor presidente. Explicação pessoal, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria também me manifestar sobre o projeto CIEE, que sou favorável. Eu acho que já está demorando bastante. Já era para nós termos aprovado. Dá a impressão que esta casa fica segurando, mas não é nada disso. O projeto não vem completo, vem e volta. Então, o senhor prefeito poderia agilizar, não só esse projeto, como outros projetos que têm vindo e voltando, e complica. O pessoal fica esperando, fica ansioso, e não é culpa desta casa aqui. E grande parte entende, grande parte entende que não é, outros não entendem, mas então eu gostaria dessa melhorada, que venha o projeto já redondinho para nós aqui que aprovamos, com certeza. Temos a nossa jurídica aqui, que é especialista, temos também, nós também conhecemos um tanto também, então seria isso. Quanto à indicação minha sobre um canil aí, eu acho de certa importância para o nosso município. Temos muitos cachorros, gatos para a rua, é desagradável a gente ver, fica triste de ver cachorro doente, com sarna, perigoso contaminar criança, morder criança, que eu já tenho presenciado alguma situação de morder criança, adulto, no veículo. Então, eu acho que tem que tomar uma providência o mais rápido possível, esse canil aí. Tem bastante gente com vontade de dispor de trabalho comunitário em cima disso, até alguma ajuda, podemos pegar alguma empresa que nos ajude também ajudar a dar uma comida para esses cachorros. Enfim, temos que criar uma solução o mais rápido possível, que é muito cão aí. E fora outras cenas que a gente vê também aí, falta de época de cio, então é desagradável. Eu gostaria de manifestar em cima disso aí, que seja revisto o mais rápido possível, senhor prefeito. Também, a respeito das máquinas, fiquei contente, parabenizei as máquinas limpando as valetas de Gratiba e acabaram vindo embora na metade do serviço. Deu problema na máquina. Esse sim, se não tem a máquina boa, contrate, abra uma licitação aí, tem patrol aí, como já eram contratadas outras épocas. Então é um serviço de extrema necessidade, que vai aliviar as valetas, os enchentes aí. Então, eu acho que não é tanto forte ou dispendioso dinheiro que pode se contratar aí uma reta escavadeira para fazer esse serviço necessário, que já estamos até num período de chuva mais curto, que é o momento de ir se ajeitando aí essas valetas aí. E outra coisa também que foi bastante cobrado é a respeito do leite de Jigratiba. Está indo leite, mas o veículo não é adequado. O leite lá para o pessoal está indo, mas está indo em uma ambulância. Eu gostaria que o secretário da Saúde não mandasse o leite na ambulância. Carrega o paciente aqui, o doente aqui, então não está em condições, eu acho. E muito reclamo. O leite está indo, mas em uma ambulância. Não é correto isso aí. Então eu gostaria que fizesse uma ajeitada aí nesse veículo aí. E que o senhor Zanqueta também retorne as valetas lá de Jigratiba. Seria isso aí, senhor presidente e nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, a respeito do projeto CIEE, também vou deixar já meu voto, que eu sou favorável. A oportunidade do vereador Miguel aí, conversar com o prefeito amanhã. Estão todos dispostos a fazer uma sessão extraordinária. Na próxima segunda não vai haver sessão. Então, se ele trazer o projeto aí,
Vamos marcar para segunda-feira, então. Vou conversar com ele. A respeito da minha indicação do... Presta um pouquinho só. Então, do plano do municipal, queria fazer com o prefeito, por causa mais o problema que nós estamos, as pessoas estão limpando os lotes e jogando na rua. E está atrapalhando o trânsito. Então, quanto mais rápido possível, ele fazer esse projeto aí da municipal dele aí, para não acertar também calçadas e muros. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Pela ordem só, senhor presidente, como o vereador Júnior até me citou. Pois não, vereador Miguel. Aproveitar, vereador Júnior, já que Vossa Excelência vai até falar com o prefeito, os vereadores da base, né, já para ver a situação do reajuste do funcionário, porque semana que vem, como não vai haver sessão, já é dia 15, né, só vai haver sessão dia 22. E aí a folha de pagamento da prefeitura já estará fechada para fazer o pagamento dia 30. Então, se ele pudesse já mandar junto com o dossiê, já o valor, para ir numa mesma sessão extraordinária, para a gente já estar revendo essa situação do reajuste do funcionalismo. Só isso, senhor presidente. Sobre a questão do CIE, se for o caso, faremos uma extraordinária, sim. Declaro a sessão encerrada, marcando a próxima para o dia 22 de abril de 2013, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando